sacrifício esse trabalho. E aí, tá gostoso? Tá uma delícia. Muito bem-vindo a todos. Como vocês podem ver, hoje a gente está aqui fazendo uma entrevista toda especial na Confeitaria de Paris, com esses doces, os macarrons e as tortas, em companhia da Ana Paula, proprietária e responsável aqui pelo espaço. Muito obrigado, Ana. Obrigada a vocês. De 2014 para cá, então um pouquinho tempo, a coisa está crescendo e está tomando um corpo, né? A gente percebe, quando a gente fala, a gente vai gravar lá no pessoal da Confeitaria Paris, as pessoas conhecem, a gente começa a ver pessoas de fora vindo para cá, né? Dessa uma satisfação muito grande. É muito engraçado porque às vezes a gente vê pessoas de fora vindo antes das pessoas que são daqui da cidade, né? Isso talvez seja um comportamento do valinhense, né? Talvez das pessoas que moram aqui ou são nascidas aqui, durante muitos anos foram acostumadas a não ter nada na cidade, né? Então eu lembro, por exemplo, a gente quando era pequeno, esperava chegar o tal dia pro pai e a mãe poder levar em Campinas pra gente comer um sanduíche de batata frita, porque não tinha, né? Então eu acho que o não ter coisas, facilidades, entretenimento, gastronomia, arte, tudo, a gente talvez cresceu com essa mentalidade, né? E agora nos juntamos para fazer o caminho inverso, para mostrar que estamos aqui, né? E que a cidade é legal e tem campo e tem pessoas que se esforçam para isso também. E a gente fica muito feliz, esse é o grande objetivo, né, dessa série como um todo, que é trazer à tona reconhecimento, inclusive esses empreendedores, né, que estão procurando fazer isso. Como, por exemplo, um lugar como a Confeitaria de Paris, que para quem não conhece, é uma mistura muito legal de um doce tradicional, né, eu vejo o macarrão sendo muito um carro-chefe de vocês aqui, Sim. Mas ao mesmo tempo vários dos sabores têm uma particularidade, né, tem uma coisinha também que não é só aquele tradicional quadradinho, né? Isso, o quadradinho realmente é uma coisa que não faz parte da confeitaria e um pouco talvez por mim, né, e por eu não gostar do quadradinho, eu nunca gostei. Então eu acho muito legal poder me expressar através da confeitaria, ou através da comida, ou, né, como quem se expressa através da fotografia, ou da pizza, ou da tatuagem, ou do design visual. Então a minha maneira de me expressar é essa. A gente pode falar que cada docinho tem um pedacinho de Ana Paula. Tem, ali. todos têm. E a gente começou do final, porém, né? Como que começou tudo isso? É desde sempre? Como que é essa sua relação com a cozinha? Eu sempre gostei muito de cozinhar, então sempre cozinhei em casa para a família, para os amigos. De tudo? Salgado, doce? Minha formação original é hotelaria, então eu fui hoteleira por 12 anos, então acho que essa questão de servir os outros sempre teve lá, né? Talvez no período da hotelaria de outra forma, até também que chegou uma hora em que eu, enfim, quis mudar a minha vida e correr atrás do meu sonho, né? Entender que pra gente realizar um sonho a gente precisa ter um sonho antes, né? Então acho que partiu daí, meu último ano. Foi um sonho que nasceu assim ou você buscou? Então, na verdade foi uma história muito engraçada e sofrida também. No meu último ano como hoteleira, eu fui trabalhar num lugar super remoto, justamente para poder pensar no que eu queria fazer, porque eu já não estava mais satisfeita com a minha vida profissional e com o rumo que as coisas estavam tomando. Então eu fui trabalhar num lugar super recluso, por assim dizer, para eu poder pensar na vida, foi isso que eu fiz. Só que esse processo de transformação, ele te cobra muito, né? É doído, né? Ele é bem dolorido. Então, uma vez que você começa a pensar no que você é, no que você não é, no que você gosta, no que você não gosta, né? E que você começa a refletir sobre você, é meio que um caminho sem volta. E depois que você descobre, também não acaba. Aí que começa, na verdade, né? Porque é aí que você tem que ter a coragem para assumir o que você quer e recomeçar. E foi o que eu fiz. E eu acho que aí é o cerne da questão tem sido o ponto em comum desses empreendimentos que a gente tem conversado, desses empreendedores, que é ter um pouquinho da alma da pessoa, todo esse processo dolorido de amadurecimento pessoal que acaba se expressando depois na arte culinária que vocês produzem, né? Isso com o Paulo ali na Fratello ficou muito claro com a questão do rock and roll, que ele fala, cara, aqui tem rock porque eu gosto. Exatamente. Ponto. E uma coisa que meus pais me apresentaram, né, o seu espaço aqui, eu sempre fiquei muito curioso com isso, porque quando a gente fala de Valinhos, se associa muito diretamente à Itália, né, é uma relação quase automática, né, obviamente pela história da cidade, né, e a Itália tem uma tradição forte em pasticceria, etc, etc. E de onde que vem essa coisa de confeitaria de Paris?
Bom, eu, né, no meu processo de transformação, eu fui pesquisar, né, lugares, mesmo aqui no Brasil, que eu pudesse buscar essa formação, e não tinha 2 anos para fazer essa transformação, né? Então eu não poderia estudar 3 noites por semana durante 2 anos para eu me tornar confeiteira. E naquela época eu não encontrei no Brasil uma escola que eu pudesse fazer. Ou aperfeiçoar? Já tinha essa coisa de fazer doce na família ali também? Já. É que aí depois a gente entende, né, a diferença entre gastronomia em geral e confeitaria, assim, são abismos. Então, tudo que a gastronomia, a culinária em geral tem de instintivo, na confeitaria a gente não tem. É exatidão, é grau, é miligrama, é procedimento, é assim, é padrão. E você foi né? encontrar esse aperfeiçoamento em Paris? Fora do Brasil, exatamente. Então, aí também pesquisei lugares que coubessem no meu bolso e no meu tempo, e fui muito feliz em achar uma escola que me atendeu em todas as questões. E acho que por ter sido uma fase tão mágica, que talvez, né, reflete em tudo que a confeitaria acabou se tornando. Foi um começo muito legal, veio assim de uma experiência muito feliz. Então eu acredito que a comida passa tudo isso, né? A comida, ela passa emoção, ela não é só alimento. E a gente que come te garante que passa mesmo, fica tranquila que muito o obrigada. objetivo tá aí. Então eu acredito nisso, né? Que para cozinhar a gente tem que estar bem, tem que estar feliz. É claro que tem dias, né, que um trabalho é um trabalho, né? Tem dias que, como empreendedor, a gente também fica de saco cheio. Nós que empreendemos sabemos das dificuldades que a gente enfrenta todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. E como que é essa relação desses dois lados? Porque tem esse lado artístico tão forte, mas que precisa se enfrentar com essa burocracia do dia a dia, né? De organizar a contabilidade, etc, etc. Como que é isso dentro da Ana Paula? Então, no começo da confeitaria era só a Ana Paula. Então, no começo eu fazia tudo, né? O começo da confeitaria foi na cozinha da minha mãe, né, desenvolvendo receita, testando coisa, até que chegou uma hora que ela falou, não aguento mais, né? Crie coragem e vá. Então eu aluguei uma casa e aí, assim, parece... Em 2014, 2014. Né? Eu me sentia como uma estagiária, parecia que eu estava no meu primeiro dia no emprego, então eu não sabia nada. Né? Você não sabe que você tem que falar com um contador, com prefeitura, com vigilância sanitária, com bombeiro. Aí depois que você faz tudo isso, você tem todas as partes de criar um negócio, né? E se criar também, né? Então, embalagem, os produtos, os fornecedores e depois o público, né? Então, essa coisa passiva, de repente, de eu estar lá atrás do balcão esperando alguém vir, também era uma parte tensa, porque no começo foi assim, né? No começo mesmo com tudo desenvolvido, eu atendia só encomenda, então eu não tinha um local, um café, não tinha nada, então muitas vezes eu ficava lá sozinha, e as pessoas esperando alguém chegar. Indicação. No começo, sim. No começo a gente via que era por indicação, muito por Valinhos ser a cidade que é, né? Então, normalmente numa cidade pequena as pessoas confiam nas indicações umas das outras, isso para o bem e para o mal, né? Então começou assim. Então no comecinho todo mundo que batia lá na porta eu sabia da onde vinha, né? E por que elas tinham chegado até ali. Hoje é um cenário já muito diferente. Já é bem diferente. Hoje já é mais quase que exponencial. A gente não consegue saber, né, por que a pessoa chegou aqui. Também tem a parte boa e a parte ruim, né? Então todo esse nosso esforço de ter os produtos diferentes, sabores diferentes, ou de não vender, por exemplo, doces tradicionais nossos, um quindim, um arroz doce, um churros ou qualquer coisa assim, às vezes também tem gente que fala, mas isso não é uma confeitaria. Entendi. Né? Então tem tudo isso. Então de lá para cá, né, de 2014 para cá, não é assim, é um processo contínuo de aprendizado, mudança e aceitação. Né? Hoje eu já consigo entender melhor no que a confeitaria se tornou. Não que eu soubesse como ela ia ser desde o começo, porque no começo se eu me perguntasse, nem macarrão a gente fazia. Porque eu jamais achei que fosse dar certo. E surpreendentemente, esse macarrão, que não era tão parte do plano, se torna de repente o carro-chefe, né? Como é um comércio, como é um empreendimento. Exatamente. Né? Então acho que é parte de você aprender com o negócio, de você também nascer com o negócio, né? Então é um pouco da gente acompanhar
o que está acontecendo e aproveitar, né? Enquanto houver aceitação, a gente vai. E nós, criativos, daqui a pouco a gente inventa outra coisa. E pode dar certo como pode não dar. Mas é provavelmente esse reinventar-se constantemente que mantém o negócio vivo, pulsante, né? E eu acho que aí é o ponto de intersecção muito forte entre comércios como o seu e a luta do copy art, a produção cultural da cidade, né? Uma pergunta que a gente tem feito para todos os empresários é até que ponto, aonde você vê a cultura como uma parceira de um pequeno comércio local aqui como o seu, por exemplo? Eu acho que primeiro, o que o público em geral precisa entender é que as coisas não andam separadas, né? Cultura, foto, gastronomia, tá tudo junto, né? São diferentes formas de expressão, né? Então, eu acho que aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço, vai apresentando, de repente, alguma coisa que as pessoas não conhecem e elas passam a... A surpresa é poderosa, né? A pessoa vir de repente se sentir surpreendida. Mas assim, a pessoa aceitar isso, né? Então, eu posso gostar de uma coisa que eu nunca comi, eu posso gostar de um sabor que eu nunca experimentei, eu posso aprender coisas novas, né? Maneiras novas de comer, por exemplo. Numa cidade como Valinhos é um desafio tanto, né? Valinhos eu digo, mas no interior como um todo, né? Aquilo que você está falando, a nossa geração, talvez essa primeira geração mais cosmopolita, digamos, desse grande interior, né? Que traz necessidades, é uma geração que viveu fora, que voltou pra cá, né? Mas nesse ponto eu acho que é muito legal essa mistura que acontece, porque todos nós, né, nossa geração, a gente teve mais acesso à TV, ao conhecimento, à internet, de repente a viajar mais, ou experimentar coisas diferentes, né? Eu vejo muito o poder dessa comunicação na comida, na gastronomia em geral. Tem milhões de programas na TV, todo mundo assiste MasterChef, né? Todo mundo assiste um programa de receita, ou todo mundo pôde viajar já, ou dentro do Brasil ou fora do Brasil. Então você vai criando referências e você vai criando conhecimento, né? Então, de repente, se você entra aqui e você come um macarrão, você sabe se ele foi bem feito, se ele foi mal feito. Né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, a gente está na Paulo Setúbal 511, né? Exato. Mas tem os canais online ali também, como que é? Tem, hoje a gente se comunica muito através do Facebook e do Instagram. Então, nossa comunicação também é bem dinâmica, assim como a confeitaria. Então, para quem quiser vir conhecer, aqui na loja a gente muda o nosso cardápio de doces toda semana. Então, cada semana que você passar aqui tem docinhos diferentes na vitrine. Se a pessoa quiser levar para casa? Também pode, a gente também atende encomendas. São todos super bem-vindos aqui. Legal, a gente agradece muito pelo espaço, pela sua abertura de estar nos recebendo os outros artistas. Te damos os parabéns, eu em nome de toda a equipe do Copy Art, né, por esse empreender aqui no Brasil já é uma grande coragem, empreender com criatividade, saindo da curva, digamos, então é uma atitude louvável. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado para nós artistas aqui da cidade, por ter cedido o espaço e estar participando, dividindo um pouquinho dessa experiência com a gente, que é muito válida. Muito obrigada, nós que agradecemos a vocês e ao Copy Art por fazer o caminho inverso. Agora a gente pede a ajuda de vocês para nos ajudar a divulgar essa iniciativa, compartilhando, curtindo, comentando aqui no vídeo, com a sua opinião, com as suas dúvidas. Se eu não souber responder, a gente vai pedir para a Ana vai ajudar a gente a responder. E até o próximo episódio da série. Um abraço a todos.